Max Verstappen mais uma vez ameaçado, inclusive com a possibilidade de Lewis Hamilton batalhando pelo título e com chance de vencê-lo. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, algumas entrevistas que o próprio Verstappen deu e até mesmo o Toto Wolff falou mais sobre isso. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, entusiasta de Fórmula 1 e outras categorias de automobilismo. Galera, muito interessante o que a gente viu nesses últimos anos. A gente sabe que Max Verstappen está muito à frente dos outros pilotos, tanto quando a gente fala sobre questão das máquinas que ele pilotou nos últimos anos, como também a gente fala sobre a possibilidade ali, a capacidade que ele tem de se adaptar aos carros que a Red Bull coloca nas mãos dele. É certeza que Verstappen é um piloto diferenciado e eu não tô aqui nesse vídeo para tirar esse mérito dele. O cara foi tricampeão mundial e o mérito é todinho dele, não tem como falar o contrário. Mas nesse vídeo a gente precisa sim trazer algumas opiniões e algumas questões que a gente viu em algumas entrevistas no decorrer das últimas semanas, principalmente falando sobre como vai ser o futuro da Fórmula 1 com relação à competitividade entre os pilotos. Porque apesar de Verstappen ser um grande piloto, eu acho que poucas pessoas estão ainda curtindo ver o piloto holandês ganhando praticamente todas as corridas em um ano de 23 corridas. A gente sabe que a Red Bull desse ano foi a mais dominante, o carro mais dominante da história da Fórmula 1. E isso não tem como negar. Mas antes de começar aí a falar um pouco mais sobre esse assunto, trazer essas entrevistas, eu queria lembrar vocês de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo, inclusive quando a gente fala sobre notícias fresquinhas. Eu tô aqui de volta no canal trazendo alguns comentários, mas existem outros integrantes aqui do canal, como por exemplo o Tio Barba, o Paulo Liberati e alguns outros que trazem conteúdos frescos para vocês, tanto de notícias quanto outras formas de entretenimento. Mas para isso, para você não perder isso, é só você se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Já fez isso? Então vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Para começar, que a gente precisa entender o seguinte: esse ano apenas Max Verstappen, só os pontos do piloto holandês foram capazes de superar os pontos da própria equipe Mercedes no campeonato de construtores. O que eu quero dizer? A soma de George Russell com Lewis Hamilton foi inferior aos pontos apenas de Max Verstappen, o que já mostra parte do domínio. Mas quando a gente soma os pontos de Verstappen com os pontos de Sérgio Pérez, a gente percebe que a equipe Red Bull como um todo somou mais do que os pontos da equipe Mercedes com a equipe Ferrari, ou seja, a soma dos pontos da Mercedes mais a Ferrari foi menor do que da própria Red Bull, o que é uma questão muito preocupante, é um domínio muito grande, a gente sabe que em momentos de domínio a audiência cai e é claro que na maior parte das vezes também a competitividade é muito mais sem graça, não tem como negar isso. E olha que eu vou te falar, muita gente fala que eu torço, por exemplo, para Lewis Hamilton, mas na época do domínio dele eu também achava bem sem graça, bem chato, apesar de que eu ainda acho que é um prazer aí, é uma honra, né, ter vivido na mesma época que Hamilton, Verstappen, o próprio Michael Schumacher, enfim, são caras que são gênios, um de cada época, né? Vamos dizer assim. Mas vamos direto ao assunto. Por que eu tô falando que a Mercedes pode bater a Red Bull no ano que vem, com o Lewis Hamilton batendo de frente com o Max Verstappen? Na verdade, isso tudo surgiu principalmente de algumas entrevistas. Por exemplo, a entrevista que Max Verstappen deu ao motorsport.com. E Verstappen acabou dizendo, ele acabou nomeando alguns pilotos que podem bater de frente com ele no ano que vem. E claro, quando ele fala sobre isso, ele também traz algumas equipes que podem bater de frente com a Red Bull. E ele trouxe, por exemplo, a McLaren, a própria Mercedes e até mesmo a Ferrari. Essas foram as três equipes que acabou que o Max Verstappen trouxe, falando que tem a capacidade aí de bater de frente com a Red Bull. Quando a gente fala de McLaren, a gente percebe que em qualificações, principalmente, ela foi muito bem. Em algumas corridas específicas, ela conseguiu administrar muito bem os pneus e ameaçou em alguns momentos muito pontuais a dominância da Red Bull nessas corridas específicas. A gente sabe que talvez a melhor dupla de piloto da Fórmula 1 seja da McLaren, inclusive, com Oscar Piastri e também Lando Norris ali compartilhando a vaga na McLaren, e isso é uma ameaça para a Red Bull. Entretanto, o próprio Zac Brown já deu uma entrevista falando que não acredita em um possível domínio da McLaren já no ano que vem. Ele acha que só em 2025 para a McLaren demonstrar tudo que ela tem nas pistas da Fórmula 1. Quando nós falamos sobre Ferrari, Max Verstappen também apresentou essa possibilidade. Mas a gente sabe que a Ferrari é uma equipe extremamente inconstante
inconstante, que não consegue manter um carro muito bom por muito tempo. Às vezes ela começa ganhando muito no início do ano, mas começa a ter muitos problemas com o carro. Em outros momentos ela desenvolve bem o carro, mas tem problemas no fim do ano, e é basicamente isso que tem acontecido na Ferrari nas últimas décadas, tá? Desde a dominância ali de Michael Schumacher, a Ferrari tem tido algumas dificuldades. É claro que existem pontos ali fora da curva, como por exemplo 2007 com Kimi Raikkonen, mas a Ferrari, apesar de sempre estar disputando ali o título mundial, ou quase sempre está disputando, a gente percebe que ela tem algumas dificuldades para conseguir ganhar o título, mas ainda é uma boa possibilidade, até porque os dois pilotos também são muito bons, principalmente com Leclerc, que é muito rápido, mas Carlos Sainz, que administra a corrida como ninguém. A Mercedes é a que mais ficou aí na cabeça das pessoas. Nesses últimos anos ela tem tido muita dificuldade, principalmente quando a gente fala sobre o porpoising. Lewis Hamilton reclamou muito, George Russell também reclamou, e até mesmo o próprio Toto Wolff, que nem estava pilotando, falou que não é dos melhores carros. O W14 acabou deixando aí muito a desejar. Mas nesse próximo ano de 2024, a Mercedes praticamente jogou fora o projeto e vai iniciar um novo projeto de carro, o que pode aparentar ser uma desvantagem para a equipe alemã, mas na verdade isso pode acabar se traduzindo em uma grande vantagem, já que hoje ela tem grandes informações, uma quantidade muito grande de informação sobre o carro, sobre a forma como o carro reage em cada tipo de situação, e talvez fazer um carro completamente novo com essas informações seja mais vantajoso do que tentar consertar um carro anterior. E ainda por cima, com esse tipo de conduta, é possível sim que a Mercedes tenha condição de bater de frente com a Red Bull. E o próprio Toto Wolff, elogiando muito ali Lewis Hamilton principalmente, porque ele mesmo diz que ele acredita que Hamilton seja o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente. Ele disse basicamente que ele acredita sim que ano de 2024 o objetivo principal da Mercedes é bater de frente com a Red Bull. Mas eu queria saber de você, você acredita que isso é possível? Você acha realmente que a Mercedes e principalmente Lewis Hamilton vão conseguir bater de frente com Max Verstappen e Red Bull e talvez até mesmo com a chance de vencê-los no ano que vem? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha que é possível ou não. Na minha opinião, ano que vem continua sendo um ano de domínio de Max Verstappen e da Red Bull. Não acredito que vá ser o mesmo domínio que teve, por exemplo, esse ano, com tantas corridas ali à frente, mas ainda acredito sim que o Verstappen vai ganhar o ano que vem com relativa tranquilidade. 2025, as equipes estarão um pouco mais próximas, e 2026, com a mudança do regulamento, talvez haja ali uma variação das forças da Fórmula 1, pelo menos é isso que eu torço. É muito triste ver uma equipe dominando tanto quanto a Red Bull, mas é completamente normal. A Red Bull dominou ali na era Vettel, depois teve Lewis Hamilton, em 2009 teve a Brown, teve uma época da Ferrari, uma época da McLaren na Fórmula 1. É normal, quando muda o regulamento, a gente tem ali uma era de dominância de alguma equipe da Fórmula 1. Mas que é chato, é. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!